Boa tarde a todos e a todas. Professor Roberto Cláudio, professor de ensino religioso. Mais uma aula, terceira aula para a turma do 9º ano. Da tarde, da manhã, qual for o seu turno, tá joia? O nosso tema de hoje é um tema bem interessante, bem intrigante, principalmente para vocês jovens, né? Valores éticos e morais. O que significa esses valores éticos e morais e quando é que a gente começa a ser ético e moral? Pessoal, ético e moral não é nenhuma escolha, uma opção, é uma necessidade. Logicamente, se você escolhe outro caminho que não seja o da ética e da moral, você está tomando uma atitude, um comportamento que você provavelmente, se arrepender um dia, você vai se julgar. Você vai se perguntar como é que você foi capaz de fazer aquilo, de agir daquela maneira. Então, a ética e a moral são valores que pertencem ao homem, à humanidade, porque colaboram no agir coletivo. Você não vai querer sofrer uma retaliação, você não vai querer sofrer um problema de agressão, você não vai querer sofrer uma acusação de algo que você não fez. Entendem? Então, se você não quer coisas negativas, você também não deve fazer. Você não deve imputar aos outros aquilo que você não quer para você. Isso é normativo, não é relativo, isso é norma, isso vigora sempre nas relações interpessoais. Mas, infelizmente, nem todos têm essa visão, essa perspectiva. Algumas pessoas se veem interessadas em ter mais do que em poder mais. Em ter mais, e como você vai construir esse patrimônio ou arrecadar essas coisas? Aí que você vai ter que saber usar a ética e a moral. Bom, nessa primeira lâmina desse slide aqui, pessoal, nos fala o seguinte: no decorrer da história, a questão dos valores sempre foi discutida, sempre. Desde do surgimento do homem, narrado na Bíblia até hoje. Você vê que Deus, quando deu o homem e a mulher paraíso, disse para eles: vocês podem comer de todas as árvores que tem aqui nesse paraíso, menos aquela árvore ali. Só que o que o homem fez? Apesar de advertido, foi lá, desrespeitou, descumpriu aquela regra. Consequência, expulsão do paraíso. Caim e Abel. Caim e Abel foram fazer uma oferta para Deus. Deus se agradou da oferta do Abel e não se agradou da oferta do Caim, mas disse: vai lá e faz outra, vai ser que eu me agrade. Mas o que Caim fez? Preferiu matar o irmão dele, o Abel, por ciúmes. Aí nós temos vários exemplos de atitude, comportamento, escrito, narrado, falado, citado na Bíblia, que a Bíblia é Vamos no Moisés, subiu o monte, recebeu as tábuas da lei, não mentir, não roubar, ou seja, a pessoa, se você saísse e encontrasse uma lei que dissesse assim: mate, roube, traia, será que esse país, esse grupo, essa sociedade ia ter tranquilidade? Se todo mundo estava autorizado a fazer coisas negativas? Voltando aqui para o texto. No decorrer da história, a questão dos valores sempre foi discutida. E hoje, acima de tudo, no mundo atual, está em destaque o valor do próprio ser humano. Nunca o ser humano sentiu-se tão preocupado, tão ameaçado, tão rico de saber, de ciência, e, no entanto, tão desprovido de segurança e tranquilidade. Correto? Em relação ao domínio sobre a natureza, por exemplo, a natureza.
Nós estamos vivenciando hoje um período de pandemia, de isolamento, de doença, de intranquilidade, e provavelmente, apesar das pessoas quererem dizer que essa doença, né, esse vírus, é um vírus biológico que foi feito pelos chineses e tudo, é o que eles falam, né? Muitos já falaram isso aí, até autoridades políticas, não eu, mas estou reproduzindo a fala que inclusive essa fala discriminatória, ela já foi negada, né? E reportagens dizem que foram o contato do homem com animais, né, da natureza, que ele ia lá, batia, trazia e se servia. Ou seja, a própria natureza, ela trouxe para o homem essa implicação, esse problema, esse morticínio, né, que está afetando famílias no Brasil e no mundo inteiro. Então, é inegável que o homem tem altos poderes tecnológicos, né, financeiros, militares, mas em relação à natureza, o homem ainda pouco conhece, pouco domina, quer prever, antecipar, chegar em planetas, em profundidades, mas muitas coisas aqui relativas ao contato, à aproximação, isolamento, 2 metros, não toque na pessoa, não faça isso, não fala aquilo. Regras, né? Que podem ser incorporadas com ética. Se previna, lave as mãos, não contamine o próximo, não leve o problema para dentro de casa. Ética e moral. Tá? Em relação ao domínio sobre a natureza, parece aumentar cada vez mais os motivos de preocupação sobre os destinos da espécie humana e das gerações posteriores, pois, por um certo tempo da história, a humanidade não refletiu sobre as questões éticas e morais em sua coexistência no planeta. Né? Então, a ética é uma ciência. Você pode ensinar a ética, mas dizer que a pessoa vai aprender e cumprir é outros 500. Ética significa respeito, ética significa igualdade, ética significa valores e ética significa direitos. É preocupação coletiva. Tá? Um exemplo da falta de preocupação ética e moral foram as grandes quantidades de gases produzidos pela humanidade desenfreadamente após a Revolução Industrial. Pessoal, a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, nós já estamos na terceira Revolução Industrial, e cada vez mais a gente vê o homem poluindo, contaminando, agredindo a natureza, o meio ambiente. Hoje em dia se reproduz muito imagens de animais andando, voando, com máscaras presas no pescoço. Animais comendo plástico jogado pelo homem nos oceanos. Então a Revolução Industrial, que trouxe grande desenvolvimento para a humanidade, é inegável, também trouxe preocupações e problemas. Mas o principal é a falta de ética. Se você se preocupa com respeito, não jogue o lixo na rua, nos lagos, nos oceanos, né? Vai para a praia passar um final de semana, vai para a praia passar umas horas. O homem leva muito lixo e deixa lá, descarta lá. E tem o vento, tem a areia que cobre, passa tempo se deteriorando, depois entra na água, em contato com a água, entra em contato com os animais, né, marítimos, marinhos, e aí o ciclo depois, os animais morrendo, o homem às vezes pegando um animal que já está com um problema relacionado com os objetos que o homem jogou no mar. Né? Um exemplo, meus amigos, da falta de preocupação ética e moral foram as grandes quantidades de gases produzidos. Aqui já falamos, né? Pronto. Aí os valores éticos, fica aquelas disputazinhas. Faz isso? Não faz. Cuidado, né? Uma consciência te dando a luz e a outra te jogando nas trevas. E querendo que você use o anonimato, as sombras, que ninguém vai te reconhecer. E a tua consciência. E o teu travesseirozinho que tu vai dormir lá, hein? Bom,
Sobre a consciência, existem muitos conceitos, opiniões e filosofias. As ideias são evolutivas, mas existem jeitos diferentes de se pensar, depende de cada indivíduo. Ou seja, conceitos diferentes pode-se ter ideias vulgares, tecnológicas, científicas ou filosóficas. A consciência filosófica é a que mais adotamos. A consciência filosófica, a filosofia é uma ciência do pensar. Então a consciência filosófica ela está fazendo com que você use o teu intelecto, teu raciocínio, pense no outro, pense em si mesmo, no próximo, no semelhante, nos animais, na natureza. Porque se você, cara, é o nosso planeta, e você destruir, ajudar, muito bem, vai pagar também as consequências, tá? A consciência filosófica é a que mais adotamos em nossa vida cotidiana, pois ela liga o nosso mundo dos pensamentos com um mundo exterior, onde surgem conflitos ou resoluções através de nossa consciência. A nossa consciência filosófica ela age como um tribunal, onde fazemos um auto-julgamento que ou condenamos ou aprovamos nossos atos. E aí, você vai ser absolvido ou vai ser condenado dos seus atos? Na consciência ética, temos modelos de conduta e julgamentos próprios, aonde nos instiga a uma conduta sadia. O homem relativamente bem. O que vai mudar o homem, pessoal, justamente são as influências externas. O interesse, a cobiça, a ganância. Né? Então, quando nós falamos de valores, nós falamos de disciplina, de ética, de integridade, de humildade, de cooperação, de respeito. Tudo isso aqui congrega os valores éticos e morais. Nosso ego muitas vezes nos confunde com nossa consciência. O ego é o lado ruim. E a consciência são as ideias, sentimentos, princípios e responsabilidade. O ego é aquilo que você quer ser valorizado, ser reconhecido. E a consciência é aquilo que você não precisa. Você não precisa ser lustrado, ser ovacionado. Você precisa ter princípios, identidade, responsabilidade. Isso aí é que vai fazer que você seja copiado, seja um exemplo, seja um modelo. Tá? É nessa relação entre espírito e mente que a nossa consciência age nos condicionando a atitudes e condutas que exigem uma postura. Postura boa, postura ruim. Muitas vezes prejudicamos alguém para tomar atitudes em nosso favor ou da empresa. Porém, em se tratando de prejudicar uma situação ou pessoa, já não é ético. Pode-se citar como exemplo a demissão de uma pessoa pelo simples fato de não ir com a cara dela. Isso pode afetar tanto a vida profissional, pessoal e além, pessoal, de você muitas vezes usar brincadeiras que prejudicam a autoestima do colega na sala de aula, na empresa, no trabalho, na rua, em casa. Colocar apelidos, brincadeiras, perceber que a pessoa não se sente bem, incômoda, e você continuar insistindo em desfazer e destratar daquela pessoa. Cuidado com a dignidade, com o direito, com o respeito humano. A ética necessita ser farta. Não é um pratinho que se come agora, não. É algo que você vai provando na vida, porque você vai ser várias vezes provado. Seu valor. Certo? Então a ética ela vai estar sempre ali como um remédio, um antídoto contra coisas que você também não aprova, que você censura. E por final, pessoal, nós temos aqui a nossa atividade de fixação, bem elaborada, né? Pensando em vocês, com saudade, aguardando que vocês façam, nos remeta as atividades, né? A fotozinha com as respostas e o mais breve possível, para que não haja demora no recebimento das atividades e também no retorno dessas atividades com nota para vocês, tá bom? Um abraço em todos, fiquem com Deus.